é mais recente, vocês devem conhecer, né? Não? Não conhece os Smiths? Conhece? Conhece? É bem rock, né? É um rock mais alternativo, mais pop, mas com uma banda tempo junta, mas em 5 anos fez muita coisa legal. Então a nossa homenagem hoje é ao The Smiths. Depois eu comento com vocês, né? Lembra que eu turma, bom, hoje a nossa homenagem é ao The Smiths. Puta, banda super legal, The Smiths. Lógico, não podia de ser, é uma banda inglesa. Eu não sei aonde que eles se formaram, mas eu acho que foi em Manchester, alguma coisa assim. Depois tem que dar uma checadinha na internet. Mas eu acho que eles são originários de Manchester. The Smiths, uma banda super legal porque ela não é exatamente o rock pesado que a gente mostrou aqui, de Purple, Led Zeppelin, Rolling Stones, Motorhead e tal, mas foi uma banda fundada lá pelos idos dos anos 80. Se não me falha a memória, eles assim, começaram, se juntaram por volta de 80, 82, alguma coisa assim. Eles não ficaram muito tempo juntos, eu acho que eles terminaram em 87, eles ficaram 5 anos juntos. Ele não foi uma banda de vida longa, mas fez muita coisa legal. E é um outro tipo de rock and roll. É um rock alternativo. Então a gente comentou, a gente apresentou na semana passada os Ramones. Os Ramones era uma banda que produziram, foram o melhor exemplo do punk rock. O punk rock nasceu com Ramones, nasceu com Sex Pistols, né? O thrash rock nasceu com Motorhead e as bandas correlatas. Mas o The Smiths é um rock mais balada, um rock mais alternativo. E fez muita coisa legal. Então vale a pena escutar o The Smiths. Até hoje toca nas rádios, assim, a grande maioria das rádios sempre toca a música do The Smiths. Vale a pena escutar, é uma banda super legal. Não é uma banda de rock super pesado, mas é uma banda, um rock mais alternativo. Talvez seja o melhor exemplo da música alternativa, do rock alternativo. E aí teve uma coisa que eu cheguei a comentar com vocês e disse, olha, parece que as grandes bandas de rock, a grande maioria delas, depois assim dos Beatles, né, aconteceu uma invasão inglesa. E aí, por curiosidade, eu, olhando no YouTube, sempre tem uns canais que eu assisto, e aí tem um canal no YouTube onde alguém comenta por que a Inglaterra tem tantas bandas de rock legais. E aí o cara explica mais ou menos por que eles têm tantas bandas legais. Na verdade, é porque toda escola da Inglaterra tem aula de música. Então toda escola da Inglaterra tem uma sala de música. Então a molecada está lá estudando e tem a oportunidade de tocar. E logicamente um ou outro gosta, se desenvolve. Em todos os lugares da Inglaterra tem lugar onde você pode tocar. Tem sala de som, você pode tocar, você vai lá nas escolas. Então eles têm formação musical nas escolas. Quem gosta, gosta. Quem não gosta, vai fazer outra coisa. Mas é oferecida oportunidade para todo mundo poder tocar. Tocar pode ser desde música clássica, violão clássico, piano clássico, e aí enveredando para os diferentes segmentos da música. É legal porque oferece oportunidade para todas as pessoas terem aula musical, aula de música. E aí, de repente, os meninos gostam, vão enveredando, e por isso que na Inglaterra tem tanta banda legal, tanta banda legal. É difícil a gente entender, é um país de 40 milhões de pessoas, como é que, cara, quanta banda que surgiu lá na década de 60, 70, 80, 90 e ainda hoje. Então essa é uma das razões. E é legal, né? O pessoal fala, é por causa disso, todo mundo tem aula de música. Então a oportunidade de ter assim, grandes sons, artistas, é muito grande. Bom, então nossa homenagem hoje
Alden Smith, pelo menos nessa primeira parte da aula. Aí depois a gente continua. Bom, alguma dúvida do assunto que a gente tratou na semana passada? A gente falou, né, sobre parâmetros que de alguma forma nos permitiam quantificar matéria orgânica em águas naturais. Aí a gente falou especificamente sobre DBO, DQO e falamos sobre COT. Hoje nós vamos falar sobre série nitrogenada. Hoje é o tópico da nossa aula, e provavelmente da nossa aula da semana que vem, nós vamos falar sobre série nitrogenada. E, na verdade, essa aula ela é super importante porque a gente vai relembrar um pouco com vocês o comportamento bioquímico do nitrogênio na fase líquida. Nosso foco vai ser tentar mostrar para vocês, relembrar o ciclo biogeoquímico do nitrogênio, e aí nós vamos tentar identificar as espécies que são mais comumente presentes em águas naturais. Por que série nitrogenada ela é tão importante? Porque águas residuárias têm grande quantidade de nitrogênio. É por isso. Por que a gente aborda nitrogênio nesse curso de poluição e qualidade da água? Porque águas residuárias têm uma enorme quantidade de nitrogênio. É grande. Lógico, não é tão grande numericamente como, por exemplo, a DBO. A gente viu que a DBO em esgoto sanitário, esgoto bruto, normalmente a DBO varia de 200 a 400 miligramas por litro. É uma faixa razoável para os valores de DBO em esgoto sanitário bruto. No entanto, águas residuárias têm concentrações de nitrogênio que são elevadas e elas normalmente ficam na faixa de 40 a 80 miligramas por litro. São valores altos, e esses valores altos, e dependendo da especiação do nitrogênio na fase líquida, podem causar uma série de inconvenientes ambientais, que é o que a gente vai expor essencialmente na aula de hoje. Os pontos mais relevantes é justamente a gente entender que espécies nitrogenadas são essas e a sua importância ambiental, os seus problemas, as questões ambientais mais relevantes associado com a série nitrogenada. Para a gente poder começar, eu vou colocar na lousa o ciclo biogeoquímico do nitrogênio. A gente vai apresentar as suas espécies principais. Vou tentar fazer isso de forma bem didática, porque é uma forma da gente guardar. Não é difícil, mas aí a gente consegue identificar as espécies preponderantes, da onde elas vêm, como é que elas se transformam, e aí a gente consegue entender direitinho o ciclo do nitrogênio e a importância de cada uma dessas espécies. Então vamos tentar fazer o seguinte, vamos desenhar inicialmente, vamos tentar fazer um desenho explicitando o ciclo biogeoquímico do nitrogênio. Biogeoquímico. Lógico que o nosso foco principal é a fase líquida. Então vamos lá. Vamos pensando. Grande fonte de nitrogênio. Oi? Alguém falou alguma coisa antes. O ar atmosférico. Seu nome mesmo? Zanardi. O Zanardi falou o seguinte: o ar atmosférico tem grande quantidade de nitrogênio. Tem. E aí o que acontece? Vamos lá. Vamos colocar, vou desenhar aqui no canto. N2 gasoso. Vamos desenhar eu tenho o nitrogênio N2 aquoso. Deixa eu ver como é que eu fiz a figura aqui. Tá bom. Nitrogênio atmosférico. O que acontece com o nitrogênio atmosférico? Mesmo conceito que nós vimos com o oxigênio atmosférico. Eu tenho oxigênio na atmosfera, existe uma tendência de equilíbrio do oxigênio na atmosfera com o oxigênio presente na fase líquida. A tendência é que o nitrogênio atmosférico tenha equilíbrio com a fase líquida, então parte desse nitrogênio ele vai ser transferido para a fase aquosa. Então, como eu tenho nitrogênio em grande quantidade na atmosfera, 78% da fase gasosa da atmosfera é nitrogênio, parte desse nitrogênio, por meio de um equilíbrio químico,
ele vai ser transferido para N2 aquoso. Vou colocar aqui, N2 aquoso. Joia. E aí o que acontece com N2 aquoso? Eu tenho nitrogênio. E aí o que acontece? A nossa constituição celular, a gente precisa do que? Nós somos seres heterotróficos. Nós precisamos de carbono, nós precisamos de hidrogênio, nós precisamos de oxigênio, nós precisamos de nitrogênio. A gente precisa de fósforo, a gente precisa de selênio, a gente precisa de macronutrientes, micronutrientes. Espécies aquáticas, a vida aquática, micro-organismos, precisam de nitrogênio. Se eu tenho vida aquática, se eu tenho uma planta para crescer, ela precisa de nitrogênio. Como é que a planta adquire nitrogênio? Ela pode adquirir fixando o N2 gasoso, pode adquirir fixando o nitrogênio de outras formas. Nós vamos imaginar o seguinte, então esse nitrogênio aquoso, ele pode ser fixado por micro-organismos. Ele fixa na forma de amônia, NH3, outra espécie. Isso aqui é fixação. Ou seja, lógico, isso é uma forma simplista, porque podem ter diferentes tipos de rotas. O fato é que esse N2 aquoso, ele pode ser fixado, ele pode ser transformado a NH3, amônia. E esta amônia, por sua vez, ela pode ser transformada, deixa eu ver como é que eu coloquei aqui embaixo, para a figura ficar bonitinha, isso. Ela pode ser transformada no que a gente chama de nitrogênio orgânico. O que é o nitrogênio orgânico? Nitrogênio orgânico é todo nitrogênio ligado a moléculas orgânicas. Isso aqui é síntese. Ou seja, eu comi uma maçã, ela tem nitrogênio, eu ingeri maçã, ingeri um pepino, ingeri arroz, ingeri feijão. Esses compostos têm nitrogênio orgânico. O que o meu organismo vai fazer? Vai quebrar essas moléculas. Esse nitrogênio vai ser passado para formas outras. Ele pode ser incorporado nas minhas células. Minhas células têm nitrogênio. Então, se eu, de alguma forma, eu posso utilizar nitrogênio amoniacal, e aí eu posso utilizar isso para fins de síntese celular. Isso aqui é nitrogênio orgânico. Por sua vez, a célula morre. Eu morri, o que vai acontecer com o nosso corpo? Corpo físico, ele vai se decompor. Então toda a matéria orgânica, carbono, hidrogênio, oxigênio, nitrogênio vai ser decomposto. Esse nitrogênio orgânico, ele pode retornar de novo na forma de nitrogênio amoniacal. Isso aqui é decomposição. Ou seja, o nitrogênio amoniacal ele pode migrar para nitrogênio orgânico, mas por sua vez, por processo de decomposição, ele também pode migrar do nitrogênio orgânico para nitrogênio amoniacal. Então eu tenho uma troca constante. Então, nitrogênio gasoso em equilíbrio com nitrogênio aquoso, presente na fase líquida na forma dissolvida. O nitrogênio aquoso pode ser incorporado por meio, pode ser transformado por meio de fixação, ele pode ser transformado em nitrogênio amoniacal. O nitrogênio amoniacal pode ser incorporado em novos materiais celulares, a nitrogênio orgânico, isso aqui é síntese. Mas no processo de decomposição, o nitrogênio orgânico pode retornar a nitrogênio amoniacal. Isso é super importante no tratamento de águas residuárias. Depois vocês vão perceber no dimensionamento de unidades, eu preciso muitas vezes levar em conta essas transformações. Mas isso é lá para frente, lá para frente. Bom, e o nitrogênio amoniacal? Ele pode sofrer um processo que a gente chama de nitrificação. O nitrogênio amoniacal, ele pode ser oxidado a NO2-.
Nitrito. Vou dar uma seta aqui. Isso aqui, nitrificação. E o nitrito, por sua vez, ele pode ser oxidado a nitrato. Isso aqui é oxidação. E esse processo de oxidação, ele pode acontecer por via aeróbia. Ele acontece por via aeróbia. Em condições aeróbias, eu oxido nitrogênio amoniacal a nitrito, uma etapa. Nitrito a nitrato, uma outra etapa. Vocês vão estudar posteriormente que esse processo ele é conduzido por duas classes de micro-organismos diferentes, micro-organismos autotróficos. Eles vivem, trabalham em condições aeróbias, no entanto eles são autotróficos, eles precisam somente de uma fonte inorgânica de carbono. Eles não precisam de uma fonte orgânica de carbono, eles são autotróficos. Só que em determinadas condições, pode acontecer o seguinte também. O nitrato, ele pode, sob certas condições ambientais, ele pode ser reduzido a N2 aquoso. Isso aqui é desnitrificação. Desnitrificação. Ou seja, eu posso passar o nitrato por um estado de oxidação mais baixo. Isso a gente chama de desnitrificação. Esse processo também é muito relevante no tratamento de águas residuárias, porque muitas vezes a gente tem que dimensionar a ETS para remoção de nitrato, remoção de nitrogênio. E a desnitrificação é um processo super relevante. Aí eu dimensiono o meu processo biológico, vou operar em certas condições, de tal forma que, uma vez formado nitrato, eu reduza nitrato para N2. Isso a gente chama de processo de desnitrificação. A desnitrificação, ela pode acontecer também por outra via. Ela pode acontecer de nitrato a nitrito, desnitrificação, e de nitrito a N2. Eu posso ter algumas vias de desnitrificação. Eu posso ter duas vias, o NO3 para N2 ou o NO3 sendo reduzido para nitrito e nitrito para N2. Por sua vez, alguns micro-organismos conseguem assimilar nitrato para fins de síntese celular. Alguns micro-organismos podem utilizar nitrato tanto na forma de nitrogênio amoniacal como na forma de nitrato. Isso não esqueci nada. Em linhas gerais, este é uma visão simplificada do ciclo biogeoquímico do nitrogênio. Agora você vai dizer, bom, e daí? Qual que é o problema? O problema é o seguinte: águas residuárias, falar um pouco da origem do nitrogênio. A origem do nitrogênio em águas naturais. A grosso modo, nós temos três grandes contribuições que podem enriquecer os corpos d'água com nitrogênio. E qual que é a mais comum? Águas residuais. Por que o ciclo do nitrogênio é importante? Porque águas residuárias, porque esgoto bruto tem grande quantidade de nitrogênio. E como é que o nitrogênio se encontra presente em águas residuárias? Se encontra presente preferencialmente esgoto bruto. Vamos colocar aqui águas residuárias, esgoto bruto. Ele se encontra preferencialmente na forma de nitrogênio orgânico. Ou seja, o nitrogênio que ele é ligado
a compostos orgânicos. Esgoto bruto tem grande quantidade de compostos orgânicos. E muitos desses compostos orgânicos, eles têm nitrogênio na sua estrutura molecular. Isso a gente chama de nitrogênio orgânico. É todo nitrogênio ligado a moléculas orgânicas. Por exemplo, eu tenho lá um carbono Ca, Hb, OC, Nd. Um composto orgânico qualquer, com uma estequiometria qualquer. Esse nitrogênio ligado a compostos orgânicos, a gente chama de nitrogênio orgânico. Tudo bem? Só que o nitrogênio pode estar presente também de outra forma. Ele normalmente está presente na forma de nitrogênio que a gente chama de amoniacal. Amoniacal. Nitrogênio amoniacal, amônia. Mas a amônia é uma base fraca. E a amônia, como ela é uma base fraca, ela vai coexistir em duas espécies distintas, o íon amônio e amônia. Mas eu vou indicar, para todos os efeitos, nitrogênio amoniacal, em linhas gerais. Essas são as duas formas principais nos quais o nitrogênio se encontra presente em águas residuárias, esgoto bruto. Portanto, esgoto bruto lançado num corpo d'água não é apenas o aumento da concentração de compostos orgânicos em águas naturais, é o aumento da concentração do nitrogênio, de duas formas, nitrogênio orgânico e nitrogênio amoniacal. Portanto, essas duas espécies para a gente são super importantes. Ou seja, vamos colocar uma outra cor, em verde. Então, quais são as espécies relevantes para a gente? Nitrogênio orgânico e nitrogênio amoniacal. Por quê? Porque eu sei que águas residuárias têm grande quantidade de nitrogênio orgânico e nitrogênio amoniacal. Eu já vou mostrar mais ou menos alguns valores, alguns dados para a gente mais ou menos entender qual é a expectativa de concentrações de nitrogênio orgânico e nitrogênio no esgoto sanitário e esgoto bruto. Aí vem, mas peraí, mas esgoto bruto não tem nitrito, não tem nitrato? Não tem. Não tem. As concentrações, se tiverem, são irrelevantes. Por quê? Porque é um ambiente fortemente redutor. E nitrito e nitrato são espécies de nitrogênio que estão no estado de oxidação mais alto. Então, se você, por exemplo, se deparar com um laudo, esgoto bruto, onde apareçam concentrações de nitrito e nitrato, isso muito provavelmente pode estar associado a um erro. Ou você tem alguma fonte, algum lançamento ou outro. Águas residuárias típicas, as concentrações de nitrito e nitrato são praticamente irrelevantes. Por quê? Porque o ambiente é fortemente redutor. Bom, mas nitrogênio não está somente presente em águas residuárias. Como é que eu posso, por exemplo, enriquecer um corpo d'água com nitrogênio? Eu posso enriquecer mediante lançamento de efluentes industriais. Certos efluentes industriais apresentam grandes concentrações de nitrogênio. E aí eu posso enriquecer um corpo d'água com outras formas de nitrogênio. Por exemplo, efluente de coqueria, de siderúrgica, indústria petroquímica, tem grandes quantidades de nitrogênio na forma amoniacal. Indústria de fertilizantes tem grande quantidade de nitrogênio na forma de nitrogênio amoniacal. Certas indústrias especializadas têm grande quantidade, por exemplo, de nitrato. Ou seja, lançamentos de efluentes industriais podem, sem sombra de dúvida, eles podem enriquecer o corpo d'água com nitrogênio. Pode. Tem uma outra forma onde você pode enriquecer o corpo d'água com nitrogênio, relativamente comum, especialmente em regiões de grande atividade agrícola. Utilização de fertilizantes nitrogenados. Tem algumas regiões dos Estados Unidos, por exemplo, regiões com grande atividade agrícola,
que a água subterrânea tem grande quantidade de nitrato. E a origem é a grande utilização de fertilizantes nitrogenados. E a utilização de fertilizantes nitrogenados sem um devido controle, você pode aumentar as concentrações de nitrato em águas subterrâneas. Isso pode acontecer em algumas localidades. Então, 3 grandes fontes de nitrogênio em águas naturais. Águas residuárias, esgoto bruto. Lógico que eu vou colocar esgoto bruto e tratado, mas aí eu vou fazer umas considerações, porque aí a especiação química do nitrogênio pode mudar, mas isso a gente tem que avançar um pouquinho. Então, basicamente, por que o nitrogênio é importante? Por que a gente estuda? Porque águas residuárias têm grande quantidade de nitrogênio, e o nitrogênio pode aparecer nos corpos d'água em razão de lançamentos de efluentes, sejam efluentes brutos, sejam efluentes tratados, pode aparecer devido ao lançamento de efluentes industriais, pode aparecer devido à utilização de fertilizantes nitrogenados em áreas com grande atividade agrícola. Então, ela tem para a gente uma preocupação ambiental super relevante. Bom, tudo bem? Então vamos botar mais um quadradinho verde. Então, nitrito é importante? Não, nitrito é importante. Então, nitrato é importante. Então, as nossas espécies de estudo, basicamente, e aí tem um negócio que é super importante para a gente. Quais são, então, as espécies de estudo? Espécies de estudo. Então, basicamente, as espécies de estudo mais relevantes são, primeiro, nitrogênio orgânico. Eu já vou mostrar como é que a gente quantifica isso, a gente vai compreender direitinho. Beleza. Nitrogênio amoniacal. Pô, super importante também. Nitrito. Nitrito é importante. E nitrato? Nitrato é importante também. São as espécies mais relevantes. Vamos colocar aqui NO2 menos, NO3 menos, NH3 e deixa o nitrogênio orgânico que a gente não consegue definir. Bom, o que acontece? Turma, agora vamos prestar atenção. Isso aí é importante. Eu estou trabalhando com 4 espécies: nitrogênio orgânico, nitrogênio amoniacal, nitrito e nitrato. Eu preciso colocar tudo isso numa base comum. Por quê? Porque muitas vezes eu vou ter que somar a concentração de nitrogênio, como nitrogênio orgânico, como nitrogênio amoniacal, como nitrito e como nitrato. Mas concorda que eu não posso somar nitrato e nitrito? Nitrato, 5 mg de nitrato por litro, é uma coisa. Nitrito, 2 mg de nitrito por litro, são coisas distintas. Nitrito é uma coisa. Por que nitrito é uma coisa? Porque tem 2 átomos de oxigênio. Nitrato tem 3. As massas molares são diferentes. Então, todas essas espécies nitrogenadas, vamos colocar aqui embaixo, todas essas espécies nitrogenadas são expressas como nitrogênio. Nitrogênio. Ou seja, são expressas como nitrogênio. N. Miligramas nitrato traço N por litro. É muito comum apresentar dessa forma. Posso só parar? Pode? Oi? Pode? Muitas vezes, vocês vão observar a concentração escrita dessa forma. Isso é super relevante, super importante. Por que isso é super importante? Porque vocês vão observar muitas vezes alguma coisa assim. Observar lá, por exemplo, 12 miligramas NO3 por litro. Quando você enxergar isso aqui é miligramas de nitrato por litro.
Isso é nitrato, concorda? Isso é nitrato. Você vai observar em algumas publicações, literatura, muitas vezes você expressando desta forma. Mas a forma mais comum não é essa. A forma mais comum é alguma coisa X miligramas NO3 traço N por litro. Aí você sabe, é nitrato, mas é expresso como nitrogênio. Por exemplo, e como é que eu transformo 12 miligramas de nitrato por litro para algum valor de concentração nitrato como nitrogênio por litro? É fácil. Qual que é o mol do nitrato? O mol do nitrato é 14 mais 3 vezes 16. Quanto é que dá essa conta para mim? 14 mais 3 vezes 16. Vamos escrever. Qual que é o mol do nitrato? Isso aqui é nitrogênio, se me falha a memória, é 14 mais 3 vezes 16. Isso vai dar? 62. 62. Só que veja bem, gramas por mol para manter bonitinho. 62 gramas de nitrato. Quanto tem de nitrogênio? Quanto tem de nitrogênio? 14. Eu tenho 14 gramas, se você quiser, de nitrato como nitrogênio. Então, se eu digo que isso aqui é 12 miligramas por litro, então esse X é igual a 12 vezes 14 dividido por 62. Isso vai dar quanto? Vai dar? Bárbara, né? Bárbara? Não, coisa não. Seu nome? Melissa. Oi? Melissa. Melissa, quanto deu? 2,71. 2,71. Portanto, 12 miligramas de nitrato por litro equivale a 2,71 miligramas de nitrato como nitrogênio. Agora, por que isso é importante? Porque se porventura eu tiver uma concentração de, por exemplo, nitrito, expresso como nitrogênio, se eu tiver uma concentração de nitrogênio amoniacal, expresso como nitrogênio, se eu tiver uma concentração de nitrogênio orgânico, expresso como nitrogênio, eu consigo somar essas concentrações, porque elas estão expressas na mesma base. Perceberam? Então, esse é um ponto muito relevante. Via de regra, todas as concentrações de nitrogênio orgânico, nitrogênio amoniacal, nitrito e nitrato, elas são expressas como nitrogênio. Por quê? Porque eu posso somar essas concentrações. Porque muitas vezes, padrões de qualidade, padrão de emissão, eles estabelecem como um valor total de nitrogênio. E aí eu tenho que somar todas as espécies. Mas para somar todas as espécies, para que eu possa fazer essa soma, a base tem que ser a mesma. Lembra quando a gente viu a análise de dureza? A dureza não era a somatória da concentração de cátions divalentes, alcalinos terrosos, e os dois principais não eram cálcio e magnésio? Mas qual era a dureza total da água? Eu podia somar cálcio e magnésio indistintamente? Não. Eu tinha que colocar numa base comum. Qual que era a base comum? Expressar cálcio e magnésio como miligramas de carbonato de cálcio por litro. É a mesma coisa. Sacaram? Beleza? Tranquilo? Bom, tem um ponto aqui que é importante. O que é importante? Antes da gente mostrar umas figuras, que isso é bem legal. Tem um ponto aqui que é importante. Analiticamente, a gente vai falar da análise um pouco mais para tarde, um pouco mais para frente. Analiticamente, eu consigo quantificar nitrogênio amoniacal. Eu consigo fazer essa análise.
eu consigo quantificar isso aqui, de forma isolada. Isso aqui eu não consigo. Me diz qual é a concentração de nitrogênio orgânico, só orgânico. Eu não consigo fazer isso aqui diretamente. Eu faço indiretamente. Então, o que acontece? Nitrogênio orgânico, eu vou chamar nitrogênio orgânico, mais a concentração de nitrogênio amoniacal, tem um nome. A gente chama isso aqui, eu vou abreviar, depois eu escrevo, NKT, nitrogênio Kidal total. Kidal porque vem da análise, vem do método, do modo de análise. Nitrogênio Kidal total. O que é o NKT? NKT, vou escrever aqui para a gente saber direitinho. Isso aqui é nitrogênio. Olha, vamos lá, agora. KJELDAHL, nitrogênio Kidal total. NKT é a somatória do nitrogênio na forma orgânica mais o nitrogênio amoniacal. Quando a gente faz a análise, eu quero a concentração de nitrogênio orgânico. Eu tenho que fazer a análise de nitrogênio Kidal total. E eu tenho que fazer a análise de nitrogênio amoniacal. O nitrogênio orgânico eu obtenho por diferença. O nitrogênio orgânico é o NKT menos o nitrogênio amoniacal. Eu não consigo analisar diretamente. Lembrando, o que é esse nitrogênio orgânico? É todo o nitrogênio que está associado a moléculas orgânicas. Todo o nitrogênio associado a moléculas orgânicas. Todo. Mas eu não consigo quantificar isso aqui diretamente. Eu faço por diferença. Eu faço uma análise que a gente chama de NKT, nitrogênio Kidal total. Faço análise de nitrogênio amoniacal e por diferença eu tenho nitrogênio orgânico. Mas essas espécies, nitrogênio orgânico, e o nitrogênio, tanto faz, né? Nitrogênio orgânico, NKT e nitrogênio amoniacal, como é que elas são expressas? Elas são expressas, escrever numa outra cor para ficar bem claro, pegar o amarelo. Elas são expressas como NH3-N por litro. Eu expresso como nitrogênio amoniacal, só que traço N, como nitrogênio por litro. Por isso que eu posso somar isso com isso. Por isso que eu posso somar nitrogênio orgânico, nitrogênio amoniacal com nitrito e nitrato, desde que elas estejam expressas na mesma base. A base é como nitrogênio. Você vai me perguntar, mas por que nitrogênio amoniacal por litro? Nitrogênio amoniacal traço N por litro. Opa, saúde. Porque na análise a gente vai identificar como nitrogênio amoniacal. Mas isso a gente vai mostrar mais para frente. Joia? Uma dúvida? Então, ponto relevante: nitrogênio, esgoto bruto, águas naturais. Quais são as espécies mais significativas? Nitrogênio orgânico, nitrogênio amoniacal, nitrito e nitrato. A soma do nitrogênio orgânico mais o nitrogênio amoniacal nós chamamos de NKT ou nitrogênio Kidal total. É muito difícil a gente falar nitrogênio Kidal total porque é muito longo. Então, da mesma forma que demanda bioquímica de oxigênio a gente chama de DBO, demanda química de oxigênio a gente fala de DQO. Então, ao invés de você falar nitrogênio Kidal total, a concentração de NKT lá deu 78 mg. Todo mundo sabe que isso é NKT, é nitrogênio Kidal total. Tá joia? Deixa eu ligar o projetor. Vamos mostrar umas figuras. E aí a gente consegue discutir um pouco essas concentrações que nós temos em águas
residuárias, discutir um pouquinho alguns resultados típicos de ETs. Não. Foi? Tá aí. Deixa eu baixar aqui. Deixa eu ver se aqui não esqueci nada. Foi? É lógico, né? O cabo não está ligado. Eu coloquei aqui o cabo, aí ficou difícil. Uai. Eita. Deu? Não foi, mas... Vou dar um pouquinho aqui. Isso. O que acontece? Deixa eu apagar a luz. O que acontece? Isso aqui é a composição típica de uma água residuária, esgoto bruto. Composição típica. A gente tem carga orgânica, lógico, águas residuárias têm carga orgânica. Quanto que é mais ou menos os valores de DBO e DQO de um esgoto bruto? Variam, conforme eu comentei com vocês, variam mais ou menos de 200 a 400 miligramas por litro. E a DQO? Não, a DQO, normalmente a relação DQO-DBO é em torno de 2, 2,5. Então, normalmente a DQO varia de 400, pode chegar até 1.000 miligramas por litro para esgoto bruto. E esgoto bruto tem grande quantidade de carga orgânica. E eu posso mensurar pelos parâmetros DQO. Mas águas residuárias têm grande quantidade de nitrogênio. Mas quanto às concentrações de NKT, lembrando, NKT é a soma de nitrogênio orgânico mais nitrogênio amoniacal. É a soma dessas duas espécies. E veja, 50 mais 35, 85. 25 mais 15, 40. 12 mais 8, 20. Eu tenho que ter coerência. As concentrações de nitrogênio na forma de NKT variam tipicamente, vamos dizer, um esgoto fraco de 40 mg, de 20 mg por litro, até 80 mg por litro. Pode chegar até 100 mg por litro. Então, as concentrações de nitrogênio líquido ao total, NKT, podem variar com esgoto diluído, esgoto fraco, com grandes contribuições de águas pluviais, contribuições parasitárias, especialmente em épocas de chuva, pode chegar a valores de 20, 30 miligramas por litro. Em épocas de estiagem, época de seca, contribuições parasitárias menores, eu já tenho um efeito de concentração, as concentrações de NKT pode chegar a 80 miligramas por litro. E veja que a maior parte, vamos dizer 50%, 60%, 65%, está na forma de nitrogênio amoniacal. O restante na forma de nitrogênio orgânico. Nitrogênio amoniacal é ligeiramente superior. Da onde vem o nitrogênio amoniacal? Da urina. A urina tem grandes concentrações de nitrogênio amoniacal. E a contribuição da urina em águas residuárias, porque é uma parte constitutiva relevante, urina em águas residuárias contribui com grande quantidade de nitrogênio amoniacal. Tem nitrito? Não. Tem nitrato? Não. Não tem. Perceberam, portanto? Então, esgoto bruto, águas residuárias de esgoto bruto, tem grandes concentrações de nitrogênio na forma que dá o nitrogênio orgânico e o nitrogênio amoniacal. Nitrogênio amoniacal tende a ser um pouco maior, ligeiramente maior. Eu vou mostrar para vocês alguns valores típicos. Isso aqui é um monitoramento de uma ET, mais uma vez, uma ET real. Isso aqui é a ET de Franca. São os valores médios mensais.
de 2008 a 2009, esgoto bruto afluente a ET. Olha os valores típicos de nitrogênio Kidal. É esse laranja mais fraquinho. 40, 50, 60, 80, cai um pouco, sobe, aqui diminui bastante, sobe de novo. Lógico que esses valores apresentam variações ao longo do tempo. Mas veja, por que aqui os valores são menores? Por que aqui os valores são maiores? Você pega o período de março, fevereiro, março, abril, muitas vezes é período de mais chuvas, final do verão, mais chuvas, contribuições parasitárias, você tem uma redução nas concentrações dos seus contaminantes devido ao efeito de diluição. Período seco, sem chuvas, pega por exemplo aqui, maio, junho, você está entrando no período seco, as concentrações médias maiores, ou seja, o que eu espero numa ET? Que eu tenha variações nas concentrações de nitrogênio amoniacal e nitrogênio orgânico ao longo do tempo. Mas essas concentrações situam-se em que faixa? Da ordem de 30 a 80 miligramas por litro. E aí a ET, dependendo como ela é projetada, é lógico, ela vai fazer aqui é nada demais. Olha aqui, eu mostrei para vocês, aqui é 2008, 2009, aqui Franca, aqui isso. Aqui o afluente, olha aqui o efluente, NKT no efluente, nitrogênio orgânico no efluente, amoniacal no efluente, nitrato no efluente. Observa, num processo de tratamento de águas residuárias, algumas ETs eu projeto para remoção de nitrogênio, eu projeto. Muitas vezes meus processos são biológicos, aeróbios. O que vai acontecer? Essas espécies vão sofrer em transformações. O nitrogênio orgânico vai ser transformado em nitrogênio amoniacal. Nitrogênio amoniacal vai ser oxidado a nitrito, vai ser oxidado a nitrato. Eu tenho uma mudança na concentração dessas espécies. E aí é onde entra aquela discussão do ciclo biogeoquímico. Sacaram? Tudo bem? Vamos dar uma discutida um pouco nessas questões ambientais mais relevantes? Agora, levando em consideração os meus ciclos, essa aí vai ficar na gravação, entendi. Olha, vamos falar um pouco sobre essas questões ambientais do nitrogênio. Então falamos que nitrogênio está presente em grandes concentrações em águas residuárias, as 4 espécies mais relevantes, nitrogênio orgânico, nitrogênio amoniacal, nitrito e nitrato. Agora vamos discutir um pouquinho sobre as questões ambientais mais relevantes dessas 4 espécies, para que a gente consiga entender por que então a gente estuda a série nitrogenada em um curso de poluição e qualidade da água. Vamos lá. Vocês são alguns highlights, depois vocês vão estudar com um pouco mais de detalhe em disciplinas específicas. No caso especificamente tratamento de águas residuárias, vocês vão estudar dimensionamento de ETs para remoção de nitrogênio, nitrificação, desertificação. Eu vou comentar alguma coisinha aqui para não ficar no vazio. Vamos lá, primeira questão ambiental relevante. Por que algumas dessas espécies são importantes e são relevantes? Vamos falar a primeira. Deixa eu ver se eu não estou pulando o item. Deixa eu ver. Isso. Vamos lá. Importância ambiental. Águas residuárias em grande concentração do quê?
Nitrogênio amoniacal. Mas qual que é o problema do nitrogênio amoniacal? O que é o nitrogênio amoniacal? É amônio, NH3. Eu coloquei como NH3, mas na verdade não é somente o NH3. O nitrogênio amoniacal, ele pode estar presente de duas formas distintas, NH3 e NH4+. NH3, amônia. NH4+, íon amônio. São duas espécies distintas. Por quê? Porque o NH3 é uma base, e é uma base fraca. Vamos escrever agora o ácido reagindo com a água. Eu tenho, na verdade, esta reação preponderante. NH4+, ele se dissocia, isso aqui é um equilíbrio químico, ele se dissocia em NH3 mais H+. Lembra que quando a gente mostrou lá atrás em algumas aulas, a gente lembrou um pouco sobre ácido base conjugado. O NH3 e NH4+, é um par ácido base conjugado. O NH4 é o ácido, ele libera íons H+. O NH3 é uma base, então o NH4+ e NH3 formam um equilíbrio ácido-base, onde eu tenho um conjunto ácido-base conjugado. NH4+, NH3H+. Essa reação química, ela tem uma constante de equilíbrio, onde eu escrevo concentração molar dos produtos dividido pela concentração molar dos reagentes. E essa constante de equilíbrio a 25 graus Celsius, ela é aproximadamente 10 elevado a menos 9,3. Ou seja, o pKa dessa reação, ele é igual a 9,3. Você vai dizer, ué, mas e eu com isso? Não, já vou explicar para vocês. Vamos explicar. Se a gente fizer um gráfico, lembra aquele gráfico de frações ionizáveis, que inclusive caiu na prova, onde era pedido para a gente desenhar aquele conceito de frações ionizáveis em função do pH? Lá a gente pediu para vocês esboçarem esse diagrama para o ácido carbônico. E também era necessário conhecer essa especiação para o ácido hipocloroso. Lembra? Aqui é a mesma coisa. Lembra? Eu tenho lá minha fração ionizável, varia de 0 a 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. E aqui os valores, tem alguns valores chaves, né? 1, 0,5, pH. Que pH? Bom, meu pKa está aqui. 9,3, meu pH está aqui. Então, é alguma coisa assim. Vamos subir. Alguma coisa assim. Isso aqui é o alfa 0. É o NH4+. Isto aqui é o alfa 1. Então, aqui ele vai subir, vai cruzar aqui no meio, vai ter alguma coisa assim. Isso aqui é o alfa 1. Isto aqui é o NH3. Ou seja, quando o pH é igual a 9,3, a espécie mais preponderante na fase líquida, não existe espécie mais preponderante. Quando o pH é 9,3, eu tenho igual contribuição na fase líquida. 50% do nitrogênio amoniacal está na forma de NH4+, 50% está na forma de NH3. Lembra, se eu fizer mais ou menos o pKa mais 1,5, pKa mais 1,5 vai dar 10,3, 10,8. Para pH acima de 10,3,
todo o meu nitrogênio amoniacal está presente em que forma? Aqui vai estar na forma de íon, vou colocar aqui, NH3. Para pKa menos 1,3, 9,3, 7,8. Para pH menor que 7,8, a totalidade do nitrogênio amoniacal vai estar na forma de NH4+. No entanto, nesta faixa, eu tenho contribuições relativas de uma espécie e de outra função do pH. Aí a pergunta, por que isso é importante? Isso é importante por quê? Porque o NH3 é altamente tóxico à vida aquática. Quer um exemplo? Quem tem aquário? Olha como o ciclo biogeoquímico do nitrogênio cai bem para quem tem aquário. Quem tem aquário em casa? Ninguém tem? Aí você compra um aquário. Aí você vai lá, vai lá na loja, compra um aquário, compra umas pedrinhas, compra uns peixinhos, bota no aquário, monta as pedrinhas, bota água, bota os peixinhos. Aí o vendedor vai dizer, leva também uma comidinha para os bichinhos, tem uma aqui que você compra, uma comidinha, compra lá. Aí você compra. Deixa o aquário em casa. O aquário, o peixe precisa do que mesmo? Como é que o peixe vai viver? Precisa de oxigênio. Aí você compra uma bombinha de aquário, tem uns difusores, e você fica introduzindo oxigênio no aquário. E aí você garante oxigênio dissolvido na fase líquida para manter condições aeróbias, e aí em condições aeróbias o peixinho sobrevive. E você vai lá todo dia e coloca um pouquinho de comida para o bichinho. Aí passa um mês e tanto, o peixinho morre. Aí você diz, me venderam o peixinho doente? 2 meses, o peixinho morre. Por que morre? Você dá comida para o peixe. O que o peixe faz com aquela comida? O que o peixe precisa? De carbono, hidrogênio, oxigênio, nitrogênio. Ele come. Ou seja, ele vai incorporar parte desse nitrogênio para a síntese celular. O aproveitamento deste nitrogênio é 100% para o peixe? Não, ele excreta. Ele vai excretar nitrogênio na forma de nitrogênio, pode excretar parte como nitrogênio amoniacal e parte como nitrogênio orgânico. Aí o nitrogênio orgânico vai lá e fica na fase líquida. Esse nitrogênio orgânico, qual que é a tendência? É ele mineralizar. Ele vai sofrer um processo de mineralização. Ou seja, os compostos orgânicos vão ser degradados. Nesse processo de degradação, o nitrogênio orgânico ele é separado da molécula orgânica e ele dá origem ao nitrogênio amoniacal. E aí o que vai acontecendo ao longo do tempo? A concentração do nitrogênio amoniacal vai aumentando. Como a concentração de nitrogênio amoniacal aumenta, porque todo dia você coloca comida, e todo dia o peixe excreta parte dos seus compostos orgânicos como nitrogênio orgânico e parte como nitrogênio amoniacal, a concentração de nitrogênio amoniacal vai aumentando na fase líquida. E determinadas espécies aquáticas são muito sensíveis ao nitrogênio amoniacal, porque, especialmente na forma, lógico, NH3, porque essa espécie é tóxica à vida aquática. Então, o peixinho morre porque você passa a ter no meio uma concentração mais alta de nitrogênio amoniacal. É o próprio ciclo biogeoquímico acontecendo dentro do aquário. Por que isso aqui então é importante para a gente? Porque na hora em que eu lanço um efluente bruto num corpo d'água sem tratamento, o que vai acontecer? Eu vou lançar grande quantidade de nitrogênio amoniacal. Dependendo do pH, parte desse nitrogênio poderá estar na forma de nitrogênio NH3. E essa espécie pode ser tóxica à vida aquática. É um dos problemas. É apenas um dos. Outro ponto. O meu nitrogênio amoniacal,
Vamos colocar aqui no aqui. O meu nitrogênio amoniacal, o meu nitrogênio orgânico, ele é uma molécula orgânica. Tem carbono, tem hidrogênio, tem oxigênio e tem nitrogênio. Esta reação de mineralização, ela é relativamente rápida. Por que ela é rápida? Porque esses compostos orgânicos, eles são oxidados, ou seja, micro-organismos vão consumir esta matéria orgânica como fonte de carbono para a síntese celular e para a obtenção de energia. E na hora em que esta reação se processa, eu vou gerar CO2, vou gerar água, e este nitrogênio aqui vai ser liberado na forma de nitrogênio amoniacal. Portanto, uma das reações mais preponderantes em corpos d'água é esse processo de mineralização, onde rapidamente o nitrogênio orgânico ele é mineralizado e ele parte do nitrogênio, ele já é rapidamente transformado em nitrogênio amoniacal. Ué, e como é que eu resolvo esse problema numa ET? Então, muitas vezes, ETs precisam ser projetadas para a remoção de nitrogênio amoniacal. Eu preciso, de alguma forma, projetar a minha ET para a remoção de nitrogênio. Porque nitrogênio amoniacal, não apenas na forma de NH3, ele é tóxico à vida aquática, e justamente por ser tóxico à vida aquática, ele é padrão de emissão, ele é padrão de qualidade em corpos d'água. Sacaram? Ou seja, aqui para a gente entender, deixa eu apagar aqui. Bora apagar? Posso? Então, o que acontece? Deixa eu apagar aqui. Então, devido a esse aspecto da toxicidade do nitrogênio amoniacal na forma de NH3, o nitrogênio amoniacal, nitrogênio amoniacal, ele é padrão de qualidade de corpos d'água. No estado de São Paulo, por exemplo, você não pode lançar efluentes em corpos d'água se porventura as concentrações de nitrogênio amoniacal forem superiores a 20 mg por litro. Nitrogênio amoniacal é um padrão de lançamento, é um padrão de qualidade em corpos d'água. Então vocês vão observar por que nitrogênio amoniacal ele é padrão de qualidade, ele é padrão de emissão, porque ele é tóxico à vida aquática. É uma das questões, uma das. Então, devido a isso, nitrogênio é padrão de qualidade, é padrão de emissão. E aí eu tenho que projetar estações de tratamento de esgotos sanitários para possibilitar que eu consiga reduzir as minhas concentrações de nitrogênio de muitas vezes 80, 60 mg por litro para valores para menores de 10, por exemplo. Sacaram? Turma, beleza? Tem uma outra questão que é relevante. Uma outra questão que é super importante. Eu tenho nitrogênio no corpo d'água. Eu tenho nitrogênio amoniacal no corpo d'água. Ele vai permanecer eternamente como nitrogênio amoniacal? Não. No ciclo biogeoquímico, se o meu corpo d'água tiver condições aeróbias, ou seja, em presença de oxigênio, o que vai acontecer? Vai acontecer
Nitrificação. O que é isso? A nitrificação, lembra, ela vai fazer com que o nitrogênio amoniacal, NH3/NH4+, ele seja oxidado a nitrito, é uma etapa, e é conduzido por um grupo de micro-organismos, e o nitrito, ele seja posteriormente oxidado a nitrato. Isso aqui é processo de nitrificação. Ué, qual que é o problema disso? O problema é que a nitrificação é um processo biológico aeróbio, conduzido por micro-organismos autotróficos. E aí o que vai acontecer? Se você escrever a reação já toda ela balanceada, você tem NH3 mais 2O2, dando origem nitrato, mais água, mais H+. Olha aqui a importância. 1 mol de nitrogênio amoniacal consome no processo de nitrificação, por ser um processo aeróbio, 2 moles de oxigênio. Então, o que eu posso escrever? Qual que é o mol disso? Quanto que eu tenho de nitrogênio aqui? Vamos escrever 1 mol de NH3, ele está diretamente ligado ao consumo de 2 moles de O2. Só que 1 mol de nitrogênio amoniacal, quanto tem de nitrogênio? Como nitrogênio? 14 gramas de NH3 traço N. 14. 1 mol de NH3 tem 1 mol de nitrogênio. Vai consumir quanto de oxigênio? 64 gramas de O2. Então, 1 miligrama de nitrogênio amoniacal por litro, 1 miligrama por litro, vai consumir uma certa quantidade de oxigênio. Quanto que é esse X? Vai ser 64 dividido por 14. Quanto é que dá isso? Se você fizer a conta, você vai chegar a 4,57 miligramas de oxigênio consumido por cada miligrama de nitrogênio amoniacal por litro. No processo gástrico, no processo de oxidação do nitrogênio amoniacal a nitrato. Ou seja, o nitrato, a nitrificação, consome oxigênio. Então lembra que eu comentei com vocês na análise de DBO? Olha, existem amostras, é natural que compostos orgânicos tenham nitrogênio orgânico. Amostras tenham nitrogênio amoniacal. E quando eu faço análise de DBO, eu não estou consumindo um oxigênio? Estou. Mas a análise de DBO me quantifica que compostos, que consumo de oxigênio? Consumo de oxigênio para oxidar compostos orgânicos, biodegradáveis, a CO2 mais água. E eu disse, olha, só que a análise, se você proceder durante um tempo longo, você começa a aumentar esse consumo de oxigênio devido à ocorrência do processo de nitrificação. Só que lá a nitrificação vai acontecer depois do 10º dia, 12º dia, porque é um processo bioquímico mais sensível. Ou seja, os micro-organismos são mais sensíveis, então esse consumo de oxigênio segue depois. Essa é uma das razões que inclusive me justifica os 5 dias, para evitar a ocorrência da nitrificação. Mas o fato é que o consumo de oxigênio, na amostra toda, se você fala, tá bom, eu tenho uma demanda bioquímica de oxigênio, na verdade, se eu for levar em consideração a demanda bioquímica carbonácea, e se eu tiver nitrogênio amoniacal, eu tenho um consumo adicional de nitrogênio, que é a demanda bioquímica nitrogenada. A soma dessas duas é o consumo total de oxigênio que potencialmente eu vou ter nessa amostra.
Por quê? Porque águas residuárias têm nitrogênio e amoniacal. E sendo oxidados, isso, a nitrato, eu tenho um consumo de oxigênio. Isso aqui é nitrificação. Aí no corpo d'água, qual que é o efeito que eu mais sinto? Lança um efluente contendo nitrogênio amoniacal. Não apenas ele é tóxico à vida aquática, como ele vai exercer um consumo de oxigênio. Porque a nitrificação, em ocorrendo, eu vou ter um consumo de oxigênio. Por isso que o nitrogênio ele é tão importante. Não existe o processo de, não tem os nitratos porque o processo de nitrificação. Esgoto bruto. Fortemente anaeróbio, é um ambiente anaeróbio. O esgoto bruto, o ambiente anaeróbio, ele está em ausência de oxigênio. Em ausência de oxigênio, essa reação não procede. Entendeu? Não procedendo, o nitrogênio vai continuar preferencialmente na forma do nitrogênio amoniacal ou nitrogênio orgânico. Chega na ET, e o que acontece na ET? O meu processo de tratamento pode ser aeróbio. Em sendo aeróbio, parte desse nitrogênio pode ser oxidado a nitrogênio, amoniacal a nitrito, nitrito a nitrato. E a concentração de nitrato pode aumentar. Nitrogênio amoniacal pode diminuir. Depende da operação da ET. Mas aí a gente projeta para isso. Tá joia? Pessoal, dúvidas? Problemas ambientais associados ao nitrogênio, de uma forma geral, não acabam aqui. Tem um monte. A gente precisa falar de mais alguns desses problemas. Mas como já são quase 12h30, vamos fazer um intervalinho, 10 minutos? Aí a gente continua falando dessas questões ambientais mais relevantes e a gente começa a fazer alguns pequenos exercícios. Tá bom? Pessoal, dúvidas? Dúvidas? Tranquilo? Podemos fazer uma pausa, portanto? Então vamos fazer 10 minutinhos e a gente volta daqui a pouquinho, tá bom?